Olá, eu sou Juliana Zanini, sou alquimista, terapeuta e sommelier de chás, fundadora da Infusiva e tenho como missão apoiar, ajudar mulheres na cura da ansiedade através do chá e das infusões. Hoje eu tô aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante, né? Nós vamos falar sobre os 7 pontos do nosso corpo, por onde a nossa energia flui. Afinal de contas, o que são chakras? Não é? O que são chakras? O que tanto se fala sobre chakras? Energia, vamos falar sobre energia no dia de hoje. Para isso eu queria retomar alguns conceitos com você. A gente falou bastante em outras aulas, para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, assista às outras aulas. As aulas estão incríveis e estão trazendo vários conceitos que vão se somando. A cada aula a gente vai trazendo uma camada, um passo além para que a gente consiga ir construindo, né, toda essa história do autoconhecimento, esse caminho, esse itinerário em busca do autoconhecimento, da regeneração, desse itinerário de cura, que é isso exatamente que eu pretendo trazer como contribuição a partir da minha história, que vocês também podem conferir aqui no canal. Se inscrevam no canal, se inscrevam no link que tem de descrição. Na descrição do vídeo tem um link para o site que você pode se inscrever e através dele a gente vai também enviar alguns materiais para as pessoas que nos acompanham, que se inscrevem, retomando alguns conceitos, trazendo para vocês também de forma escrita tudo isso que no final vai fazer um sentido muito maior, né? Que faz parte de um contexto muito maior. Energia. Antes disso, a gente vai falar sobre um conceito que a gente trabalhou principalmente em 2 aulas anteriores. Tá aqui na descrição, tá aqui no canal, vocês podem acessar, que são as aulas que a gente falou fundamentalmente sobre percepção. A gente falou muito do ponto de vista, primeiro, da percepção que a gente tem sobre a gente mesmo, então sobre os nossos temperamentos, né? Aquela aula que eu acho bem divertida, que a gente relaciona o nosso temperamento humano com os elementos da natureza e a gente faz essa relação justamente para que a gente consiga, através da interpretação que a gente faz dos elementos da natureza e eles agindo na natureza, que a gente possa comparar com os nossos movimentos, com a nossa dinâmica, né, no nosso dia a dia. A gente falou bastante disso e logo depois a gente trouxe essa questão da percepção para um espectro, né, para uma relação mais coletiva. Então a gente falou do ponto de vista de se relacionar com as pessoas em diferentes espaços, em diferentes situações. Então a percepção, como que a gente se percebe, como que a gente se percebe se relacionando com os outros, como que as pessoas percebem a gente, né? Muitas vezes elas também dão muitas dicas, ou de forma sutil, se afastando ou se aproximando da gente, ou até de forma literal, trazendo mesmo alguma contribuição, uma crítica construtiva a respeito do seu comportamento. Então, percepção como uma palavra-chave desse processo na trilha, no itinerário do autoconhecimento, por consequência, em busca dessa cura que a gente tanto espera. O que energia tem a ver com isso, Juliana? Percepção não passa somente por aquilo que a gente consegue racionalizar. É isso que eu estou querendo dizer. Percepção também tem a ver muito com aquilo que em algum momento da sua vida você já ouviu falar ou já sentiu e não conseguiu explicar muito bem, né? Essa coisa que a gente fala, nossa, eu tô sentindo uma energia diferente. Ou é uma energia boa, né? Às vezes você chega num lugar e você sente, algumas pessoas chamam isso de astral, é muito legal, né? Você sente o astral do lugar, você sente o astral de alguém, né? Alguém muito pra cima, ou alguém que te conforta, alguém que te faz sorrir, alguém que te faz rir, né? Existem pessoas que passam pela nossa vida que a gente recorda e a gente lembra delas, a gente já automaticamente dá uma risada, porque são pessoas que a gente fala, a gente dá vários adjetivos do tipo, a gente diz são pessoas leves, são pessoas que levam a vida de uma maneira simples e leve, pessoas que fazem a gente sorrir, né? Então quando a gente fala sobre isso, quando a gente remete, né, esse pensamento, que é algo que a gente não racionaliza, a gente simplesmente sente e a gente diz e começa a adjetivar, a gente está falando de energia, a gente está falando de campo astral, a gente está falando desse campo que é invisível, mas que é perceptível.
Isso tem tudo a ver com percepção. Então a gente percebe o astral do ambiente, o astral das pessoas. Ah, ok, então o que é exatamente energia? Nós vamos chegar lá. Mas quando a gente fala, né, à luz da alquimia, quando a gente fala sobre energia, sobre campo astral, quando a gente fala sobre esse espectro, né, que está periférico ao nosso corpo físico, a gente está falando e a gente está chamando aí isso de memória humana. Vou explicar melhor com alguma profundidade aqui. A partir dos ensinamentos do Joel Aleixo, que é um grande mestre para mim, já falei dele para vocês na nossa primeira aula, em que eu apresento a minha história, e a grande conexão que eu tive com esse conhecimento, com essa inteligência, essa consciência, é um grande alquimista. Eu me tornei alquimista e eu realmente acredito porque eu comecei a experienciar essa história, né? Como que a ciência olha para a memória? Vamos falar, né? Se a gente está chamando campo astral, energia de memória humana, vamos falar um pouquinho, né, sobre como que a ciência olha para isso. Então, a ciência investiga muito o campo da memória. A bem da verdade, a gente não sabe exatamente, né, a partir dos estudos científicos, como isso, o itinerário exato disso acontece e se traduz. Mas o que a gente pode já dizer a partir dos estudos e daquilo que a gente também investiga empiricamente, a gente pode dizer que o que existe dentro do cérebro, que são as sinapses, que tanto se fala, né, no âmbito da ciência, graças às enzimas sinápticas, graças aos nossos neurônios. Então, tudo isso acontece e se traduz no nosso cérebro em forma de luz. Isso mesmo. Então, sinapses, elas se transformam, digamos assim, com todas as aspas do mundo, né, gente? Tentando traduzir aí de uma forma que a gente consiga agarrar no sentido de consciência, né, de experiência cognitiva, digamos assim, em forma de luz. Então, nosso cérebro é pura luz. Não é tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que chega pra gente de forma perceptiva, sensorial, então através do olhar, a visão que a gente tem, o olfato, o paladar, então tudo que a gente experiencia no mundo de forma sensorial, que entra, né, para dentro do nosso corpo como experiência, o nosso cérebro transforma tudo isso a partir das sinapses e a relação dos neurônios e tudo mais, transforma isso em luz. E o que é muito relevante dizer é que uma coisa que eu aprendi, que eu fiquei fascinada, é que essa luz, em algum momento, né, dentro do nosso cérebro, ela se represa, digamos assim, fica represada no que a gente chama de bulbo cerebral, no que a gente chama de base do cérebro, né, ali no finalzinho, no começo, né, do seu pescoço, na verdade, né, do cérebro, ela fica represada ali e ela se esvai, digamos assim. Ela desaparece, né? Ela desce numa forma de energia, digamos assim, pela coluna vertebral e ela se desprende, como se ela de fato se desprendesse do nosso corpo físico. E isso é muito interessante. Quando eu aprendi isso, eu fiquei fascinada, porque é como se, então, essa experiência, ela trouxesse pra gente informações que são iluminadas, né, com a ajuda dessa máquina que a gente tem, nesse cérebro maravilhoso que a gente tem, traduzida em forma de luz, quer dizer, ela vira luz puramente, e aqui, através daqui, ela percorre o nosso corpo, através da nossa coluna vertebral e transcende, né, ela extrapola o nosso corpo físico. Muito bem, extrapola para onde? Para onde vai isso se é fato que a memória a gente consegue agarrar ela em vários momentos, a gente consegue usar essa memória, trazer ela para perto da gente quando a gente quer, quando a gente de fato sente um novo aroma que nos lembra e remete àquela experiência, um novo sabor, etc. Então, ela tá ali. Quando a gente fala que essa luz se desprende, ela não vai para o universo e vai embora da gente, né? Ela tá por ali, ela tá no que a gente chama de campo periférico. Ela vive perto da gente. Não necessariamente dentro do nosso cérebro, mas perto do nosso corpo, perto da nossa experiência, ainda como matéria. E isso é muito interessante. É muito interessante falar sobre isso porque
Se a gente está dizendo que eu estou sentindo uma energia ruim aqui, eu estou sentindo aqui uma energia boa, uma energia bacana, estou me sentindo bem nesse lugar. O que a gente está dizendo? A gente está dizendo que nada disso do que eu estou falando, como ciência, estudos e etc., nada disso, o desconhecimento disso, não impede que você sinta, que você tenha essa percepção. Então é fundamental falar um pouco mais sobre isso, trazer um pouco mais de informação para que você perceba que aquilo que você sente, aquilo que você percebe, não é algo do acaso, não é algo do além, ou seja, não é algo que não seja natural. Muito pelo contrário, tem uma inteligência dentro de você. Espiritual, sim, humana, né? Tem uma experiência como matéria e como energia que consegue trazer para você alertas muito importantes. Vocês se lembram que em uma aula a gente falou muito sobre o medo e a gente falou sobre essa história do medo de você revelar para você mesmo quem você era, como você se via? Tem muito a ver com isso. Essa energia que a gente fala, essa percepção que a gente tem na realidade sobre essa energia que paira, né? Que está aqui perto da gente, que a gente sente quando entra num lugar, essa energia revela muito. Essa percepção que a gente tem sobre ela revela muito sobre a gente. Revela principalmente sobre a profundidade com que você está se conectando no mundo com as coisas. Porque se você está completamente desconectado, você não sente nada, você não percebe nada. E aí, quem não percebe nada e passa pelos lugares, a gente tá, né, daquela forma que as séries dizem muito, zumbizando no mundo, quer dizer, não é isso. A gente não é isso. O ser humano, ele é mais do que isso, ele pulsa energia, ele troca energia com o universo. Então, para deixar bastante claro para vocês que percepção tem tudo a ver também com esse outro campo, com esse outro lugar de perceber-se e perceber o mundo. Muito bem, Juliana. Falamos da ciência, falamos de como a ciência ela vai, né, avança nesses processos. Agora, legal, se a gente diz que essa energia, né, essa luz, essa forma que percorre o nosso corpo, ela extrapola isso, para onde vai, né? Ok, nós estamos falando de uma região periférica, de um campo energético. O que isso tem a ver com chakras? Muito bem, vamos falar já sobre isso. Chakras em sânscrito quer dizer roda. Então, rodas. Algumas pessoas, alguns especialistas também falam e dizem que nós temos pontos no nosso corpo. São muitos, mas de uma forma bastante didática tem se falado muito nos 7 chakras, nos 7 pontos, que são, na realidade, são cornetas, digamos assim, né? Eles colocam como cones em várias regiões do nosso corpo, 7 regiões principais. Isso seriam pontos de energia, pontos onde essa energia, digamos assim, ela tem um curso, ela tem um movimento, tá? Um movimento de 360 graus mesmo, um movimento que gira e que faz essa movimentação, essa troca, essa interação energética desta sua matéria, deste seu corpo com o mundo, com o corpo de outras pessoas vivas, com a natureza que está viva, com o universo, com tudo aquilo que está pulsando no universo, né? Pulsando essa energia de vida, de regeneração. São pontos. O que sabemos é que existe um campo energético e nesses pontos, vamos dizer assim, sabe aquele espiral que se forma tanto na água quando você gira, né, para um lado, ou o ar mesmo num movimento de furacão? A gente falou bastante sobre o ar exacerbado, né, na sua potência temperamental como um furacão. Essa espiral é exatamente o que acontece em cada ponto desse do seu corpo, em termos de energia, em termos de troca mesmo de energia que pulsa enquanto estamos vivos, enquanto a matéria está viva. Tudo bem? Então vamos falar sobre esses pontos e vamos falar também sobre... antes disso, vamos falar sobre a espiral. A gente falou bastante agora, né? Eu falei bastante para ilustrar esses pontos sobre o espiral. Tudo que a gente puder olhar na natureza,
a gente vai perceber a presença dessa experiência, né? Porque espiral não é um desenho, é uma experiência, é uma dinâmica da natureza. Quando a gente olha para a natureza e a gente vê uma flor nascendo, a gente consegue perceber que essa flor faz um movimento espiralado, crescendo para fora, de dentro para fora, para que ela brote, né? Da semente para as folhas, das folhas para as flores, das flores para os frutos, e sempre nesse movimento espiralado. A gente percebe também que existe uma coisa muito legal que a gente vai falar mais para frente numa outra aula, fiquem ligados, que é essas forças polares, né, presentes em tudo aquilo que é vivo e que pulsa energia viva, né? Mais uma vez, atentando-se para a observação da natureza, da importância da gente perceber que muitos movimentos que brotam dentro da gente, que nascem dentro da gente, sejam eles em prol de qualquer ação que você for estabelecer no mundo, todos eles acompanham uma mesma inteligência de um padrão natural da natureza. Então, isso é muito importante que a gente perceba. Porque quando a gente percebe isso, a gente percebe que nós estamos num curso poderoso de criação, como co-criadores de um universo que se refaz o tempo todo. Não é maravilhoso isso? Vamos falar então sobre os 7 pontos. 7 pontos por onde a nossa energia flui no nosso corpo. Vamos lá. Mais uma coisa sobre eles. Essas camadas todas, quando a gente fala, muitas pessoas já ouviram falar sobre cromoterapia, né? A cromoterapia, que é uma terapia a partir das luzes, das cores que sim, são frequenciais. Essas cores, cada cor pulsa numa frequência diferente e essa frequência está sim relacionada a um desses pontos de energia localizados no nosso organismo. Então, quando a gente fala na cor vermelha e a gente fala, lembrando aquela aula dos temperamentos, a gente falava de fogo e terra. A cor vermelha lembra o quê? Ela lembra o temperamento água? Não, ela lembra muito mais o temperamento fogo, um pouco do elemento terra, né? Então, estamos falando do quê? Nós estamos falando da cor vermelha do chakra base. O chakra base é a base do seu corpo, né? Que pega mesmo a sua raiz, digamos assim. Na alquimia existe uma metáfora linda para dizer que o nosso corpo humano é a mesma coisa que uma árvore. O corpo humano nosso é a árvore da vida. Então, as nossas raízes são as nossas pernas que vão subindo e essa altura dessa região bem baixa, o seu cóccix ali embaixo, é o que a gente chama de, onde fica, né, que a gente fala que fica localizado o ponto do chakra básico. É onde fica localizada essa roda que, espiralando energia, troca sua energia com o universo, com tudo que está fora de você. Esse ponto, ele vibra na cor vermelha. Por isso que em muitos desenhos, muitas aulas ou livros, você vai encontrar o chakra vermelho, é o chakra básico, o chakra de base, ok? Logo acima dele, então, num degradê, a gente vai para a cor laranja. Estamos falando sim das 7 cores, isso mesmo. Chakra laranja, logo depois da base. Então, logo depois da nossa base, então, o que existe ali? Existe a altura do nosso corpo, dos nossos intestinos, né? Essa região também muito responsável nas mulheres sobre a criação da vida, onde fica o útero da mulher, né? Lembram quando eu contei a minha história, que eu falava muito sobre isso? No momento em que eu entendi que o chakra esplênico, né, que é essa altura dessa frequência alaranjada, que onde fica o nosso útero, era o grande, né, a região responsável pela criação, pela criatividade, e eu me percebi sem o meu útero, eu falei, nossa, como é forte isso! E é muito sábio quando eu fui fazer a minha própria terapia, que eu fui percebendo que o que eu preciso fazer, não tendo um órgão nessa região, é movimentar essa energia. Movimentar a energia do meu esplênico, movimentar a energia da minha criatividade. Não é?
Então, é exatamente isso que, essa mensagem que eu quero trazer. Nós precisamos movimentar todas as energias de todos esses nossos pontos e harmonizá-los, fazendo com que, de fato, a gente troque energia com o ambiente e não apenas absorva as coisas do ambiente. E para isso a gente tem que harmonizar os nossos chakras. Esplênico. Próximo chakra, a altura do seu umbigo, chakra na cor amarela. Esse é o plexo solar. Nome lindo, né, gente? Plexo solar, que tem muito a ver com o nosso poder pessoal, é o meio do seu corpo praticamente, né? A altura do seu umbigo, por onde você se nutriu antes de vir ao mundo. É o seu poder, tá ali concentrado. Quando a gente fala, e eu falei bastante na aula passada, né, na aula que a gente trata sobre o relacionamento com as pessoas, eu falei bastante sobre isso, como que é voltar-se para o umbigo. E quando eu digo que voltar-se para um próprio umbigo é muito nobre, é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que voltar-se para o seu próprio umbigo é você olhar para o seu plexo solar, é você olhar para o seu poder pessoal, é você olhar com profundidade para dentro de você. E perceber que a nobreza é olhar para dentro com honestidade, com sinceridade, né? Querendo fazer-se e revelar-se do jeito que realmente se está sendo para se melhorar. Se melhorar para quê? Para você mesmo, para a sua saúde, para o seu bem-estar. Próximo chakra, adoro falar sobre ele. Chakra cardíaco. Chakra cardíaco vibra na cor verde, frequencia na cor verde. Qual é a cor da natureza? Principal da natureza. Nos estudos todos sobre a luz, sobre as cores, a gente sabe e a gente pode dizer que o verde é a cor que a natureza reflete. Olha que maravilhoso! E o nosso chakra cardíaco vibra nessa frequência, dessa mesma cor. Então a nossa relação com a natureza e com o mundo, ela acontece a partir do nosso coração, da altura do nosso coração. Nosso chakra cardíaco, é aqui que a gente se relaciona com o mundo, gente. Primeiro, a gente racionaliza um monte de coisa depois, mas primeiro a gente se abre para se relacionar no mundo pelo chakra cardíaco. E é justamente esse chakra que precisa estar bastante equilibrado quando você está interagindo com as pessoas. É por ali que você vai também captar a emoção das pessoas, que você está explorando e externalizando a sua emoção. Olha a importância disso, a importância de você perceber que se você está sentindo um aperto no seu peito, por alguma notícia, alguma situação ou alguma percepção de energia que você teve, você entrou no ambiente e sentiu um aperto no peito, você falou com alguém e sentiu um aperto no peito, existe algo ali, existe uma percepção que está sinalizando através do seu chakra cardíaco que você precisa refletir. Precisa refletir sobre a sua situação, refletir sobre como é que está o seu equilíbrio, principalmente nessa região. Legal? Próximo chakra. Vamos falar sobre o nosso laríngeo. Nosso laríngeo, a altura da nossa garganta. Eu sou terapeuta, eu atendo algumas pessoas. E durante esse processo de atendimento de muitas pessoas que muitas vezes me procuram, claro, por conta de algum desequilíbrio que elas têm, uma das perguntas que eu gosto muito de fazer é se a pessoa tem, como é que tá essa altura da garganta, quer dizer, as pessoas têm algum problema com tireoide, tem algum problema nessa região? Por que é muito legal um terapeuta perguntar sobre isso, né? A gente não vai tratar um problema na tireoide, né? A não ser que você seja médico, você vai tratar, não é isso. Mas entender que você tem um problema que chegou no seu físico a ponto de precisar da medicina tradicional para um tratamento, significa que essa percepção que eu estou te falando de energia nessa região foi se distraindo por você mesmo. Você se distraiu disso durante muito tempo. E, obviamente, isso foi impregnando uma situação naquela região e causando uma doença. Então, perguntar, começar pela doença, na pergunta, significa que a gente consegue fazer
esse caminho de volta para entendendo essa história de vida e entendendo como é que eu me distraí e me deixei ficar doente. É esse movimento que eu quero trazer como consciência para você. Que você agarre essa possibilidade de ir percebendo em você mesmo esses movimentos. Acordei com dor de estômago. Isso não é uma bobagem. Olha para isso, perceba isso, o que pode estar me causando dores de estômago. Obviamente, se isso for uma coisa regular. Não estou dizendo que você vai comer, realmente acontece de a gente comer uma coisa estragada, a gente passar mal, enfim. Não é isso que eu estou falando, mas eu estou dizendo, diante de uma situação que se repete e que causa em você um sintoma que é igual, que é recorrente, preste atenção no seu campo de energia ali. O que você está colocando ali? Muito bem. Falamos do laríngeo. Temos agora o frontal, que nesse período que estamos vivendo é o grande dilema da situação, não é? Você que tem tido insônia, você que não consegue dormir, preste atenção agora. Vou falar com todo mundo, mas especialmente com você. Chakra frontal é nossa mente, nosso raciocínio. E a nossa mente, a alquimia diz, gente, acorde entre 6 e 8 da manhã. Aproveite o horário do fogo, aproveite a primeira hora da manhã. Durma antes da meia-noite. Claro, eu sei que muitas pessoas não conseguem, pessoas trabalham de madrugada, ok. A gente vai equilibrando de outras formas, mas se você tem essa possibilidade, se organize para isso. A nossa mente precisa desligar à noite e ela precisa se desligar dessa experiência racional para que esses movimentos, todas essas experiências que a gente viveu, para que o nosso corpo se limpe disso. E é exatamente isso que acontece. A gente estuda muito isso na alquimia, isso acontece durante a noite, a gente se limpa de experiências que não são benéficas para o nosso corpo. Só que aí a gente não consegue dormir, a gente acorda às 2 da manhã, às 3 da manhã. Então a gente bloqueia esse processo de limpeza, não mergulha no sono profundo e começa a acumular impureza, começa a acumular bichinho, que a gente fala. Isso vai causar doença. Mente precisa de descanso. Então, se você não consegue dormir, provavelmente você tem um desequilíbrio no seu chakra frontal, ou você tem um outro desequilíbrio que está causando desequilíbrio ali. Tente perceber quais são as preocupações em demasia que você acumula durante o seu dia, quais são principalmente as situações que você quer sempre controlar racionalmente e que às vezes você tem que fazer uso de outras percepções para deixar isso fluir. Às vezes é só respirar e deixar as coisas irem. Você não é, lembra que a gente falou também na aula passada? A gente falou, ter razão o tempo inteiro é ser prisioneiro. Percebe que uma coisa tem a ver com a outra? Não precisa ter razão o tempo todo. Às vezes você acha que você tinha razão, mas a situação se mostrou tão caótica que você continuar achando e dizendo que você tem razão vai só piorar a situação. Se desprende disso. Se isso realmente não for uma questão de vida ou morte, se desprende disso. Porque isso vai ajudar muito você a dormir em paz e você se limpar dessas experiências que não vão trazer saúde para você. O chakra frontal, mente, raciocínio, preocupação, tudo que está relacionado ao nosso racional. E por fim, vamos falar das cores, né? A gente não falou. Chakra laríngeo, o azul claro. Chakra frontal, um azul índigo, um azul mais forte. E agora a gente chega no nosso chakra coronário, topo da nossa cabeça. O chakra coronário, que a gente traz aí para a frequência do violeta, né? E para a ascendência dessa cor branca que reúne, né, todas essas cores. O chakra coronário é a nossa expansão de consciência. É a nossa conexão com o universo, é a nossa conexão com a nossa intuição, é a nossa conexão com aquele algo além, né? Existem milhares de explicações a partir da sua crença, inclusive, né? Muitas pessoas falam que essa altura da cabeça, ela tem a conexão com o espírito, ela tem a conexão com esse seu campo energético astral direto com o universo,
né? Se a gente olhar para as religiões todas, a gente sabe que isso é verdade, né? Religiões que tampam essa parte da cabeça, religiões que batizam por aqui, quer dizer, percebem que tudo faz sentido. Então a gente tem essa região da nossa cabeça, esse ponto por onde essa energia flui, que é essa frequência, digamos assim, do violeta, né, do chakra coronário, que é essa conexão de expansão de consciência. Olha quanta coisa, né? Quanta coisa tem a ver com o nosso corpo, com como a gente vivo, a gente pulsa energia. E o que é muito curioso, uma coisa que eu quero falar muito com vocês é a seguinte: a gente, da mesma forma que a gente tem tudo isso, que a gente vibra tudo isso, tudo aquilo que você olhar na natureza vivo, vibra também. As plantas têm a sua áurea, o seu campo áurico. Quando a gente fala campo astral, campo energético, a memória humana, nós estamos falando de aura, nós estamos falando dessa energia periférica que está em torno do nosso corpo vivo. A gente está vibrando, estamos vivos. E esse campo, tudo que está vivo, tem também. A natureza tem. E olha que grande sabedoria maravilhosa. A gente pode trocar com a natureza nessa correspondência de energia. E, claro, mais uma vez vou citar o Joel, porque uma das frases que eu aprendi com ele, mais incríveis que eu já ouvi, é essa: o que cura a gente é o que está vivo. Não é lindo isso? O que pode curar você é aquilo que tem correspondência viva com você. Então existem plantas que vibram numa frequência áurica, que pode ajudar sim a harmonizar o seu chakra básico. Existem plantas que o campo áurico delas vai trazer um benefício maravilhoso para a altura e frequência do seu chakra laríngeo, que é responsável pela sua comunicação, para você se sentir segura para falar, para ser assertiva. Existem plantas que vão acalmar o estômago. Por quê? Porque elas vibram nessa frequência. Nós não estamos falando aqui só de princípios e benefícios das plantas. Se a gente olhar hoje, ainda tem pouco, mas já existe mais conhecimento organizado e existe, obviamente, o conhecimento popular sobre as plantas que beneficia males do corpo, né? Quem nunca ouviu falar? Se você está mal do estômago, você está enjoado, ou você exagerou às vezes numa bebida alcoólica, etc., de você tomar um chá de boldo. Muitas pessoas já ouviram, já tomaram, já teve uma mãe, uma avó que fez. Isso sim, mas o que eu estou falando aqui é um outro lugar também dessa experiência, que é esse campo energético que cada planta, cada flor tem. A inteligência dos florais, né, gente? Os florais, eles fazem isso há quanto tempo? Há muito tempo. Eu trabalho com florais alquímicos e percebo a cada dia a diferença nas pessoas que consomem, que fazem uso dessa experiência, dessa natureza. Mas foi principalmente com o meu estudo e a minha pesquisa, a partir de quais eram as plantas que eu conseguiria misturar na dosagem certa para preparar uma infusão, que eu de fato comecei a me aproximar cada vez mais desse relacionamento com a natureza. A infusão, ela é uma experiência. Eu costumo dizer que dentro da xícara de chá existe uma relação entre seres vivos que trocam sim energia, benefícios e etc. E que você, colocando isso, bebendo essa natureza, vão se relacionar com você, com o seu corpo físico, com a sua energia. E é através dessa experiência, dessa medicina natural, desse processo de olhar a nossa correspondência com a natureza e a capacidade da gente se curar nessa relação, que eu quero atentar, que eu quero trazer você para uma experiência de autoterapia, da necessidade e a importância de você conseguir se cuidar, de fato, com consciência, sabendo que
Eu estou fazendo, eu estou preparando essa infusão, esse processo, porque eu senti sim que existe algo no meu cardíaco que não vai bem, existe algo no meu chakra cardíaco. Eu tenho sentido palpitação, eu tenho me sentido mal, peito apertado. Eu preciso cuidar disso, eu preciso olhar para essa energia. Existem muitos profissionais que trabalham com isso há muito tempo, né? Os chakras. Enfim, a gente pode olhar para a Índia, para a China, para vários lugares que utilizam muito dessa sabedoria, essa inteligência para tratamentos incríveis, né? Chamados terapias alternativas, o que eu acho que hoje é a alternativa, né? É a alternativa que de fato tem crescido muito, tem sido colocada num lugar, num êxtase, assim, porque de fato ela está trazendo uma experiência de cura como nunca se viu. E é fato que isso acontece. Então, assim, é muito interessante trazer essa explicação e essa inteligência a respeito dos chakras, porque isso ajuda muito as pessoas a entenderem, a perceberem que elas podem sim, dentro da sua casa, no seu lar, pensar em cultivar determinadas plantas, em ter perto delas a energia de plantas que elas querem trazer para o dia a dia delas, que elas querem se relacionar porque elas querem ter esse equilíbrio energético, tá? Então isso é muito importante, pensar que o nosso campo áurico, ele tá pulsando e ele tá trocando energia com tudo aquilo que é vivo no mundo. Eu dizia o seguinte, algumas pessoas e profissionais que trabalham com isso, que são terapeutas e etc., eu vi em muitos cases, muitos casos, eu vi profissionais falando sobre a diferença dessas cores, né, dos chakras mesmo, dessa energia que pulsa em algumas pessoas. O que é muito já pesquisado e traduzido de forma empírica é que quando você tem uma questão em algum ponto desse, por onde flui a sua energia, essa cor ela fica opaca, ela fica escura ou ela fica até acinzentada. Ou seja, nós estamos falando de frequência e nós estamos falando aqui sobre manter a sua frequência elevada, harmonizada. Atenção a isso, porque a doença física ela é um momento em que muitas vezes a gente tem que sim agradecer que ela chegou para que você mude a sua vida, para que você vire essa chave. Porque essa dor física, essa doença física, ela está te alertando. Ela está dizendo que existe um ponto, alguns pontos, por onde a energia flui, energia vital sua flui, que estão com problema. Estão com algum problema e dentro desse campo áurico, dessa memória, você não consegue lidar, isso vem para o seu corpo físico, invade as suas substâncias físicas e causa sim uma doença. Existe um caminho e existe um ciclo de doença. Existe o caminho que faz você se tornar, desenvolver uma doença, e existe um caminho em que você faz perdurar no seu corpo essa doença. E o que eu tô querendo chamar a atenção é que esse caminho, ele pode ser quebrado. Esse ciclo, ele pode ser quebrado. Uma vez que você leve para sua consciência a percepção de que você pode se ajudar e pode, com a ajuda da natureza, equilibrar os seus pontos de energia e trazer de volta essa roda da regeneração funcionando a seu favor. É isso, nos vemos na próxima aula. Quero trazer um recado para vocês, para que vocês se inscrevam, não percam as aulas anteriores, acompanhem aula a aula. Estamos construindo um processo aqui maravilhoso de empoderamento para que você consiga de fato construir o seu itinerário de cura. Se inscrevam no canal, deem um like aqui no canal, divulguem para as pessoas que vocês acham que isso pode ajudar, que essa mensagem pode abrir o coração delas, e se inscrevam no nosso site para receberem os nossos materiais. Até a próxima, gratidão!